25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção no Brasil. Atualmente, cerca de 34 mil crianças e adolescentes aguardam uma família, mas muitas vezes a espera é longa. Quanto maior a idade, menor a chance de a adoção acontecer. Para conversarmos sobre os desafios da adoção no Brasil, eu entrevisto agora a doutora Bárbara Cruvinel, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Goiás. Doutora Bárbara, desde já, muito obrigada pela sua participação na TV Alego. Eu queria saber quais são os desafios para que a adoção aconteça de fato no Brasil. Olá, obrigada pela oportunidade. Na verdade, os desafios são muitos. Talvez querer elencar cada um deles seria uma tarefa um pouco exaustiva. Mas nós temos alguns principais que esses sim têm um peso muito maior. Primeiro deles, existe um certo paradigma, alguns preconceitos devido ao desconhecimento da lei, do sistema de adoção, das nossas crianças que estão aptas à adoção. Então, eu digo que, inicialmente, há um preconceito ocasionado pelo desconhecimento da população em geral, da realidade do Instituto da Adoção e também da realidade das crianças que estão aptas à adoção. E o segundo ponto que nós vamos relevar também é que há um não cumprimento do prazo, que a lei desde 2017 veio com a inovação de colocar os prazos mais encurtados, mas nós ainda do sistema de justiça, nós da rede de proteção, né, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, não ainda conseguimos cumprir esses prazos como deveria. E a terceira e última razão que a gente coloca é que é necessário que haja uma visibilidade maior das nossas crianças aptas à adoção. Então, desmistificando os institutos da adoção, as autoridades cumprindo o seu papel de cumprir a lei tal qual ela vem com o seu propósito e conseguindo dar visibilidade a essas crianças que estão, por exemplo, institucionalizadas, grande parte dos nossos problemas de adoção estariam resolvidos. Porque uma das coisas que mais incomoda é a espera delongada por demais. Exatamente, essa espera vai minando aí a chance dessas crianças e adolescentes serem adotadas. Eu queria saber, são cerca de 34 mil crianças no Brasil e pelos dados que a gente estava analisando, conforme a nossa produção levantou, o número de pessoas que querem adotar é bem maior. Por que essa conta aí não fecha, doutora? Esse perfil idealizado dessas pessoas que querem adotar pode prejudicar esse processo? Esse é um ponto bastante relevante que você traz, essa mistificação, né, de que, eu quero uma criança do sexo feminino, ou do gênero feminino, de até 3 anos de idade, de cor clara, ou eu quero uma criança que tenha algumas características físicas semelhantes à minha e da minha família, para que não destoe muito. Então, são colocações que têm mudado, esse é um dos pontos positivos que a gente trata nesse período de reflexão sobre o Dia Nacional da Adoção, né? Então, tem mudado o comportamento das pessoas, graças à oportunidade como essa que a Alego tem nos dado, de tratar um pouco mais sobre o assunto, para a gente ir desmistificando. Mas é ainda preciso que a gente consiga mostrar para a sociedade quem são essas crianças que esperam por pais, né? E o intuito da lei, do sistema de justiça, não é procurar uma criança para você que está na fila, mas sim procurar uma família para a criança que está aguardando. E aí você me pergunta, mas Bárbara, essa matemática não fecha, o número de famílias aguardando para adotar é quase 4 vezes maior, de acordo com o CNJ, no site do CNJ, os números oficiais que nós temos em nível de Brasil,
O número de quem espera é quase 4 vezes superior ao número das crianças que aguardam. Então, o que justifica essas crianças ficarem envelhecendo nos nossos abrigos, né? Envelhecendo à espera a cruel espera da família. E de novo, o que eu vou dizer, lamentavelmente, em algum momento, o sistema de justiça falha por não cumprir os prazos, mas é preciso também conclamar que a ausência de políticas públicas é crucial para que nós consigamos avançar em matéria de adoção. Por quê? Na Constituição, a classe das crianças e dos adolescentes é a única classe de cidadãos brasileiros que tem prioridade absoluta em tudo. Não só na tratativa de processos, do trâmite processual, mas também no direcionamento das políticas públicas. E, lamentavelmente, né, no nosso estado, em órbita nacional, a gente observa que a pasta de crianças, a pasta dos direitos da criança e adolescente, ela sempre é colocada com a pasta de mulher, a pasta do idoso, quando ela merecia uma prioridade absoluta também na tratativa, no organograma da administração pública, dirá no direcionamento da verba. Nós vemos aí os nossos conselhos municipais, os conselhos estaduais, precisando funcionar, precisando que sejam municiados, né, de políticas públicas, precisando de eficácia, mas também precisando serem cobrados. É o que eu falo, trabalho em rede. Então, se um ente da rede está manquitolante ou não está hábil a funcionar, a tutela de proteção e direito das crianças e adolescentes, ela fica prejudicada. Então, uma atenção que a gente chama, sim, de responsabilidade enquanto cidadão, enquanto dirigente de órgão público, é que a matéria, a pauta de criança e adolescente, por definição constitucional, ela precisa ser trabalhada pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, como prioridade absoluta. E também na implementação de políticas públicas para tal. Porque como que eu vou viabilizar, por exemplo, a educação, o conhecimento dessas crianças, a recolocação em outra família, se eu não tenho uma política pública que alcance em sua maioria? E aí nós temos o estado de Goiás, que tem uma grande incidência de crianças abandonadas, né? De mães que deixam os filhos nos logradouros. E por quê? Porque, dentre outras condições, não tem o esclarecimento de que a lei oferece o direito da mãe, em não querendo ou em não podendo criar a criança, que ela então entregue a criança a uma autoridade pública responsável. Né? Crime é abandonar no logradouro. Agora, é direito da mãe e da criança que a criança seja entregue, então, para a autoridade competente na pessoa da DPCA, mormente do Juizado de Infância e Juventude. Então, são esclarecimentos que a política pública tem que chegar em todas as classes sociais, né? De uma maneira eficaz e extensiva. E é essa atenção que a gente chama para esse período de reflexão sobre o período da adoção. Então, não é só o poder judiciário, não é só o cidadão, mas o legislativo já tem feito seu trabalho em matéria de adoção. Agora é preciso também que o executivo comece a implementar o que a lei prevê, o que a Constituição prevê, com a prioridade absoluta. Todos os poderes em união, a sociedade, para que essa adoção realmente possa fluir, né? Doutora, como que funciona o processo de habilitação? Aquela pessoa que ela quer adotar uma criança, um adolescente, o que ela tem que fazer? A pessoa que, primeiramente, ela quer, às vezes ela quer conhecer como é que funciona a adoção, eu indico para que ela entre no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br. Lá você vai ter todos os primeiros passos para um processo judicial de adoção. Lembrando que se você pega uma criança da mãe e vai criar, isso é ilegal, isso é crime. Lembrando que você encontrou uma criança numa situação de vulnerabilidade, se ficou tocado, quer ajudar, é ideal que você então procure fazer isso através do sistema de justiça para que você não incida em crime. Então entra no CNJ e mais que isso,
A gente sempre dá esse aconselhamento. Primeiro, converse com famílias que já adotaram. Ao invés de você trocar ideia na rede social com quem nunca adotou ou quem não conhece nada de adoção, a minha sugestão é converse com famílias que já adotaram, converse com famílias que estão à espera de adoção. Eu já atuei em adoções que a gente demorou 9 meses, né? Ao passo que existem certas adoções que eu estou aí durante 5 anos e até hoje nós não conseguimos concluir o processo. Isso é extremamente dolorido. Então, isso vai depender muito de como você inicia o processo. E aí, a segunda e a terceira dica que eu dou é, além de entrar no CNJ, além de buscar esses grupos de apoio à adoção, aqui em Goiás nós temos vários, um deles que eu posso citar é o GEAGO, mas além de buscar o apoio no CNJ, no GEAGO, que você então procure a ajuda de um especialista na área de família e adoção para te acompanhar. Por que isso? Porque hoje o nosso sistema chama SNS, o Sistema Nacional de Adoção. Agora o cadastro ele é nacional, o sistema ele funciona interligado no país todo, né? Por exemplo, esses meses atrás nós estávamos concluindo uma adoção de uma criança indígena ali em Trindade, oriunda lá de Manaus. Então, é possível hoje estar interligado, o que abrevia o seu tempo de espera. Mas para o preenchimento do cadastro do Sistema Nacional de Adoção, é preciso que você seja devidamente orientado por um especialista que conheça da realidade. Por quê? Porque se você preenche o sistema, por exemplo, como cor dos olhos, idade, cor da pele, em desacordo ou em desconformidade com a realidade da região que você busca ou com a realidade das nossas crianças abrigadas, porque é diferente eu ter um monte de criança abrigada, porque nem todas elas estarão aptas à adoção. Então, se você não tem essa informação, qual o perfil das nossas crianças aptas à adoção presente na região que eu quero buscar? Quem vai te dar informação é somente um advogado especialista da área. Se você, a lei não te obriga a procurar esse profissional, mas se você não faz isso mediante uma devida orientação, lá na frente você é impedido de mudar. E aí o sistema ele vai procurar uma criança ou crianças de acordo com o perfil que você escolheu. Você não pode mudar. Então, se enquanto o sistema não acha aquela criança que você pediu, você não vai ser contemplado. Às vezes é uma questão de ajuste entre o ideal de adoção e a realidade de adoção, e você consegue fazer um sistema mais próximo com um tempo de espera muito menor. Tá certo, doutora. Agora, para a gente finalizar, nesse período de pandemia, como que está a tramitação dos processos? Os processos, legalmente falando, eles devem ter a prioridade absoluta, eles deveriam estar tramitando normal. E, de fato, eles estão tramitando normal. O grande impasse que nós estamos tendo é no tocante à realização das audiências, em que pese o nosso Tribunal de Justiça ter alguns provimentos, mas a tecnologia, pessoas que moram em cidades que às vezes não têm acesso à tecnologia para a gente poder fazer a realização de audiências. Às vezes, algumas instituições que ainda encontram fechadas, os pais precisam de documentação. Então, está tramitando, não na velocidade que deveria tramitar, por alguma situação própria da pandemia. Mas são ajustes que nós já estamos caminhando, já estamos dando vazão a isso. O judicial não é o problema. Não tem sido o problema. Não é o ideal, mas não tem sido o maior problema. Tá certo, então, doutora Bárbara, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui na TV Alego. Obrigada pela oportunidade, sempre estou aí à disposição do que puder ajudar. Ok, você, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.